Oi, meus amores, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Bom, na aula de hoje, para a turma do sexto ano, na disciplina de Ciências, a gente vai começar a estudar o capítulo 7 do livro 2, Sistema Nervoso, Informação, Coordenação e Ação. Ok? Para iniciar, eu convido vocês a voltar lá no livro 1 e fazer digamos assim, uma sequência, uma linha do tempo, uma recapitulação do que a gente começou a estudar desde o capítulo 1. Quando a gente começou a estudar os órgãos dos 5 sentidos, onde a gente começou a perceber, digamos que aprender, compreender como que era possível a gente conhecer as coisas, a gente memorizar as coisas, a gente perceber, digamos, qual alimento que a gente estava comendo, qual o sabor, se estava quente, se estava frio, se algo era duro, se algo era mole, entre outras características. A gente começou a estudar também depois como que formava a imagem, como que a gente conseguia descrever aquela imagem, entre outros, digamos assim, entre outros diversos assuntos que a gente estudou. Beleza. Durante todo esse estudo do capítulo 1, a gente sempre ficou bem claro, a gente sempre conseguiu compreender que tudo estava relacionado ao nosso sistema nervoso. Digamos assim, os órgãos dos 5 sentidos, quando tudo era captado por células sensoriais, quando o cérebro processava aquilo que estava acontecendo e informava para a gente. Então isso foi uma coisa que a gente vem estudando desde o capítulo 1. E agora a gente vai estudar, começar a entrar de como começar a entrar no capítulo diretamente no sistema nervoso para compreender como que isso acontece, à medida que a gente já vem estudando isso com o passar do tempo, à medida que a gente avança cada capítulo. Bom, para iniciar, a gente começa o seguinte: há muito tempo mesmo, sabe-se o quê? Há muito tempo sabe-se que o cérebro ele é o local da nossa inteligência. Ele é o local que é responsável por integrar todos os demais sistemas do organismo. O nosso cérebro é o local que é responsável por guardar, digamos, as informações que a gente vai processando com o passar do tempo, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Tipo, eu poderia perguntar agora, digamos assim, vocês conseguem conhecer uma pessoa ou identificar uma pessoa que está falando com vocês através da fala, digamos, se houver dados olhos de vocês, mas através da fala, muitas vezes vocês conseguem perceber, através do toque, através do perfume que a pessoa está usando. E tudo isso são respostas do sistema nervoso. Olha que interessante, em conjunto com os órgãos dos 5 sentidos. Tá, beleza. Mas aí como que o sistema nervoso faz isso? Como que foi possível descobrir que o sistema nervoso tem essa capacidade imensa? Bem, é possível hoje dizer que através de diversos estudos, o cérebro ele atua nas funções mais complexas do organismo, como a memória, como a aprendizagem, como o pensamento, como as emoções. Mas aí como é que ele consegue fazer todas essas funções, todas essas tão complexas funções? Como é que você consegue, digamos assim, estar num carro de olhos vedados, lá no bagageiro, você saber que você está dobrando para a esquerda, você está dobrando para a direita, embora os órgãos dos 5 sentidos estejam sempre auxiliando, mas quem processa essa informação e quem manda a informação de volta, quem nos diz por que está acontecendo, ou para a direita ou para a esquerda que você está se movimentando, é o cérebro, que faz parte do sistema nervoso. Beleza. Então, olha, diversos estudos feitos com o cérebro de animais até chegar no cérebro humano, foi possível digamos assim, diante desses diversos estudos, foi possível perceber e compreender que o nosso sistema nervoso atua, dando essas informações, coordenando e nos dizendo qual ação que nós devemos tomar a partir de células especiais, de células específicas. E aí a gente começa agora. O sistema nervoso, vamos bem. Você já estudou que o corpo humano ele é um organismo que está sempre trabalhando de modo integrado, trabalhando em conjunto.
Sempre uma coisa está relacionada a outra, um sistema está relacionado a outro sistema, um órgão está relacionado a outro órgão. Tá? A gente tem o coração que precisa bombear sangue, o sangue vai para o restante do corpo. Para esse sangue ser bombeado, precisa de veias. Olha que interessante. Então tem que estar sempre aí trabalhando, digamos assim, que em conjunto. Beleza. E diante disso, o que acontece? Vocês estudaram que o corpo humano, ele é dividido em categorias, como, digamos assim, moléculas que formaram átomos que formaram moléculas, que formaram células, que formaram tecidos, órgãos, e vocês estudaram até a formação do organismo, em formas separadas, mas todos trabalhando em conjunto. Beleza. E aí a gente começa agora o sistema nervoso, que diz o seguinte: o sistema nervoso, ele é um sistema. Simplesmente, em um sistema, os órgãos atuam de forma conjunta para o desempenho de determinadas funções. Em um sistema, esses órgãos precisam trabalhar em conjunto. E é isso que também acontece com o nosso sistema nervoso. Para que esse sistema nervoso ele venha definir como você está, para que ele venha processar, para que ele venha te informar o que está acontecendo naquele momento que você está ouvindo, o que você está fazendo, o que você precisa fazer, é necessário que haja uma rede de interação entre células especiais e outras partes do corpo. Claro, e isso quer dizer nada mais nada menos que esse sistema nervoso ele tem a capacidade de interagir com todas, mas todas as demais partes do organismo. Desde a coordenação, como a regulação do funcionamento do nosso organismo, desde identificar para vocês ou sinalizar alguma coisa. Como, por exemplo, você pode se perguntar como você está se sentindo agora. À medida que eu pergunto como você está se sentindo no momento, o teu cérebro faz ali digamos que um processamento da pergunta e manda para vocês um comando de resposta. Em que você está pensando? Se você lembra de algo ou de alguém que você gosta, se você está com sede, qual é a ação que você tem que fazer quando você está com sede? Que você tem que tomar água. Se você precisa se direcionar a algum lugar, você vai ter que levantar e fazer uma movimentação, você vai ter que andar. Então, tudo isso, quem processa, quem coordena e quem diz a ação que tem que ser feita é o sistema nervoso. Ok? Beleza. E eu acho muito interessante, eu convido vocês mais uma vez para prestar bastante atenção nessa aula e irem processando depois, no final da aula, vocês tentem fazer uma recapitulagem, sem a aula, sem o livro do que foi dito. E aí vocês conseguem perceber a capacidade que o cérebro de vocês tem de processar algumas coisas. É igual quando a gente tem uma aula agora e depois, em determinado momento, você vê algo que foi trabalhado na aula e você diz, a gente já viu essa imagem. Eu já tive uma aula que falou sobre isso. E quando você consegue explicar alguma coisa, é muito interessante. Ok? Mas quem faz tudo isso? Quem faz esse comando? Quem consegue processar todos esses dados? Quem consegue fazer esse trabalho tão belo que são as funções do sistema nervoso? Como ele consegue fazer isso? Com a ajuda de quem? Bom, o sistema nervoso, ele apresenta células especiais, células específicas. E a célula especializada do sistema nervoso, que faz todo esse envio de informações que processa e coordena juntamente com o cérebro, claro, são os neurônios, que é a célula básica do sistema nervoso. E aí a gente tem a representação esquemática de um neurônio e a gente tem as principais partes, onde eu chamo vocês para a atenção dos dendritos, que são esses dendritos que recebem os impulsos nervosos. São esses dendritos que quando eu vou lá e trisco em vocês, menina, tira o dedo da boca, pelo amor de Deus. O que acontece? Para de roer a unha. São esses dendritos aqui, ó, que vão perceber, que vão receber esses estímulos nervosos. Quando eles recebem, esses dendritos vão enviar para o núcleo. Ou para o corpo celular, que vai chegar no núcleo, que vai ser processado por todo o axônio. Beleza, então foca para a imagem. Nenhum axônio, nenhuma célula básica do sistema nervoso, a gente tem essa célula contendo as principais partes. Dendritos, que tem a função de receber impulsos nervosos. O corpo celular, que é onde se localiza a maioria das organelas celulares. O núcleo dessa célula, que é o núcleo do neurônio. E a gente tem o axônio, que é quem conduz os impulsos nervosos do corpo celular até as terminações.
E a gente tem as terminações do axônio, que também tem a função de transmitir impulsos nervosos, de enviar impulsos nervosos. E aí, como é que esse envio, ele A com A? Só lembrando para vocês também, que ainda junto com os neurônios, a gente ainda tem as chamadas células da glia. Essas células da glia, elas também são células especializadas e que têm a função de executar diferentes funções ou diversas funções. Elas também podem transmitir impulsos nervosos, mas elas ainda também têm a função de proteção e têm a função de suporte e de nutrição dos neurônios, onde ela vai encaminhar nutrientes para essas células e vai favorecer também a condução rápida desses impulsos nervosos. Por isso que é dito também que as células glias, elas têm a capacidade de transmitir impulsos nervosos. E aí, como que acontece, digamos assim? Como é que é feito? Como é que esse impulso nervoso é transmitido? Em um neurônio, os impulsos nervosos geralmente percorrem o seguinte caminho. Dendritos, eles são captados nos dendritos, eles passam pelo corpo celular, pelo núcleo e são encaminhados pelo axônio. Quando chegam às ramificações terminais do axônio, eles são transferidos para outro neurônio. Então é como se tivesse um neurônio atrás do outro, não colado, porque ainda existe um espaço entre um neurônio e outro que a gente vai já estudar. Beleza? Então olha só, quando o impulso nervoso aqui, a célula sensorial captou o impulso nervoso, esse impulso nervoso chega aqui aos dendritos, o que acontece? Esses dendritos, eles vão simplesmente, que são ramificações ligadas ao corpo celular, enviar esse impulso para o corpo celular. O corpo celular capta aquele impulso, ele transmite todo esse impulso nervoso pelo axônio. Quando chega no axônio, as ramificações terminais do axônio transmitem esses impulsos através de neurotransmissores para outros axônios. Ok? Beleza. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Prestem bem atenção. Os sentidos são dendritos, corpo celular e axônio. E que esse impulso nervoso, ele percorre como se fosse uma rede de energia elétrica, à medida que a gente tem um neurônio atrás do outro. No nosso corpo, a gente tem como se fosse neurônios funcionassem como uma rede elétrica. E aquele impulso, ele percorre por todo esse neurônio em milésimos de segundos até chegar no nosso cérebro para ser processado. Diante desses sentidos e nessa propagação desse impulso nervoso, eu venho convidar vocês agora para prestarem mais atenção ainda, que eu vou explicar como que ocorre esse percurso desse impulso nervoso sendo transmitido de um neurônio para outro, ok? Bom, olha só. Esses impulsos nervosos, eles conseguem percorrer uma rede. Essa rede é formada por neurônios consecutivos um atrás do outro. E aí eu chamo vocês para essa imagem aqui, que eu estou apresentando para vocês agora. Vejam bem, a gente tem dois neurônios, um atrás do outro. E aí a gente tem aí, vamos supor, está sendo chamada a atenção para os axônios e tem um zoom dado na imagem. E nesse zoom, vocês percebem que tem um outro zoomzinho dentro desse círculo que tem uma seta para um espaço chamado fenda sináptica. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora? Essa região de passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro é chamado de sinapse, ok? E o espaço entre um neurônio e outro é chamado de fenda sináptica, o espaço. Primeira coisa, a membrana que reveste a ramificação do axônio é chamada de quê? Membrana pré-sináptica. E a membrana que reveste o dendrito do outro axônio que vai receber esse impulso nervoso é chamada de membrana pós-sináptica. E aí, dentro dessa imagem, eu convido vocês a verem mais uma vez o sentido desse percurso, desse impulso nervoso, o percurso desse impulso nervoso. Qual o sentido? A gente vai ter sempre aí, axônio, aí passa pela sinapse e dendritos de outro neurônio. Então, a gente tem, a porção final do axônio de um neurônio,
os neurotransmissores enviam essa informação para os dendritos de outro neurônio. Então, vai ser sempre essa função, ó, dendritos, corpo celular e axônio. Aí, depois, dendritos, corpo celular e axônio. E, para a gente rever essa imagem mais uma vez, corta para mim, por favor. Olhem só, foquem bem. Aqui a gente tem o cérebro e a gente tem o quê? Impulsos nervosos sendo enviados. Olha que legal, como se fosse uma rede elétrica. Vejam bem, ó. Em milésimos de segundos, esses impulsos são enviados. Vejam, aí são os potenciais de ações. E esses impulsos eles percorrem por toda a rede. Vejam que está chegando na parte final de um axônio, na ramificação. Vejam as bolinhas chegando. Corta para a imagem. Agora eu quero que vocês percebam que tem um monte de bolinhas se movimentando e entrando, olha, mais uma vez. Olha essas bolinhas recebendo os estímulos e sendo encaminhadas para os dendritos de outro axônio. Entrou. O que acontece aí, galerinha? Isso são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores nada mais, nada menos do que são substâncias que vão captar esses impulsos nervosos da porção final de um axônio, da ramificação final de um axônio, e vão enviar esses impulsos nervosos para os dendritos de outro axônio, isso em milésimos de segundo, para que esse impulso nervoso ele venha percorrer em uma situação bem rápida para ser processada pelo nosso cérebro, e para que o nosso cérebro venha enviar para a gente um comando de resposta diante de determinada situação. Ok? Então a gente tem, olha, o local de encontro, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, o local de encontro entre um neurônio e outro, a parte final de um neurônio e a parte inicial de outro neurônio, onde os impulsos nervosos passam de um neurônio para outro, é chamado de sinapse, essa região de encontro. O espaço que há entre a porção final, a ramificação final daquele axônio com os dendritos, as ramificações dos dendritos daquele outro neurônio, são chamadas de fenda sináptica. A região de encontro é sinapse, o espaço que há entre um neurônio e outro é fenda sináptica. A membrana que reveste a porção final, a ramificação final do axônio de um neurônio é chamada de membrana pré-sináptica. E a ramificação inicial, que reveste ali o dendrito daquele neurônio, que vai receber o impulso nervoso do neurotransmissor, é chamada de membrana pós-sináptica. Ok? Diante também de tudo isso, de toda essa complexidade, de um trabalho tão lindo, tão interessante do nosso sistema nervoso, diante de estudos, o sistema nervoso ele pode ser dividido em partes. E aqui eu quero trazer para vocês a primeira parte que o sistema nervoso é dividido. A primeira divisão. O sistema nervoso ele é dividido em partes, de acordo com as características e as funções de suas regiões. A primeira divisão é a que estabelece o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central, que engloba encéfalo e medula espinhal. Ok. E o sistema nervoso também é dividido em sistema nervoso periférico, ou seja, o sistema nervoso na primeira divisão é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui agora a gente vai estudar o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele engloba o encéfalo e a medula espinhal. E o encéfalo ele já é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A medula espinhal, ela já se localiza dentro da coluna vertebral. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Vejam bem, a gente tem o encéfalo, que constitui o cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico. Mas onde está o cérebro? Ó, dentro da nossa cabecinha, do nosso crânio. E a medula espinhal está localizada onde? Dentro da coluna vertebral. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aí para a importância do crânio e da coluna vertebral, que tem a função de proteção.
de proteção de quê? De nosso sistema nervoso. Ok? Aí eu questiono para vocês, para a imagem do lado que está sendo mostrado, o seguinte, que, desculpa, o sistema nervoso, ele está englobado, ele está integrado com todas as outras ramificações do corpo. Vejam bem, nessa imagem a gente tem o quê? Sistema nervoso central, que engloba encéfalo, medula espinhal, mas todo ligado ao sistema nervoso periférico. E onde está atuando o sistema nervoso periférico? Em todo o nosso corpo, nos nervos de todo o nosso corpo. O sistema nervoso periférico, ele envolve nervos e gânglios, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas eu chamo a atenção para essa importância, para essa informação muito importante, que acontece o seguinte, que essa interação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, com todas as partes demais do nosso corpo, é o que permite que o nosso sistema nervoso central ele venha a fazer o quê? A processar, a coordenar e enviar para a gente o comando de ação que a gente tem que executar, que a gente tem que efetuar diante de determinada situação. Entendeu? É tipo quando você está em uma sensação ou uma situação de perigo que você tem que se afastar. Quando você pega em algo quente que você tem que soltar rápido. Quando você se machuca, que você tem que fazer. Vejam bem, você pode se machucar na mão e o teu cérebro vai enviar um comando de resposta muito rápido. Isso é devido a essa interação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico e as demais partes do nosso corpo. Ok? E aqui a gente tem uma representação esquemática do cérebro humano, destacando algumas de suas áreas especializadas. Vejam bem, olha só. O cérebro, ele é dividido em partes específicas. Já, eu quero deixar claro, aqui na imagem a gente consegue rever o quê? O tronco encefálico, a gente consegue visualizar o cerebelo e a gente consegue reconhecer o cérebro. Eu peço para vocês depois irem no livro. Eu não fiz essa divisão agora porque eu quero que vocês façam esse reconhecimento e consigam diferenciar quais são essas partes que foram ditas agora. Beleza. O tronco encefálico, ele tem a função de transmitir impulsos nervosos da medula espinhal para o cérebro e vice-versa. Ok? Ele que faz esse envio. Ele também coordena o ritmo da respiração, do coração, e ele coordena também a deglutição, o espirro, a tosse e tudo mais. Já o cérebro, ele é quem recebe, quem interpreta as informações sensoriais. É ele que controla os movimentos voluntários, se eu vou abrir, se eu vou fechar, se eu vou falar, se eu não vou falar. É o cérebro que reduz a memória e o aprendizado, parte não legal. E também atua nos processos emocionais. Estou morrendo de saudade de vocês. E o cerebelo, ele regula a postura e o equilíbrio do corpo. Preciso trabalhar o cerebelo de vocês, galerinha. Real. E também coordena os movimentos complexos do nosso corpo. Beleza? E, diante disso também, o nosso cérebro, além dessa dimensão toda, ele é dividido em partes específicas. Partes que têm a capacidade de processar e de enviar um comando de ação, de perceber o que está sendo sentido. Eu acho isso muito interessante. Vejam bem aqui, ó, a gente traz só algumas partes. Vejam que não estão todas as partes aí. Não está definindo todas. Mas a gente tem, ó, vê que ele tem uma parte específica para controle dos movimentos voluntários. Ele tem a parte específica para interpretação de tato. Ele também tem uma parte específica que está voltada para o planejamento, para a tomada de decisão, para a atenção. Corta para mim, corta para mim. Tem outras partes específicas para reconhecimento de olfato e paladar. E tem outra parte específica voltada para a audição, reconhecimento do que você está ouvindo, do que você está escutando.
Que interessante, muito legal. Assim como tem partes específicas para se você está sentindo dor, quais são as suas emoções, se você está triste, se você está feliz. Gente, é muito interessante. Então, esse sistema nervoso, ele possui áreas especializadas. E aí eu posso questionar vocês o seguinte: e se uma parte deixar de funcionar? O que acontece? Bem, galera, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade plástica, digamos, e elástica. Ele tem, dentro de algumas limitações, a capacidade, digamos assim, de se recuperar, de se regenerar, de certa forma. E é essa capacidade que muitas vezes consegue, digamos assim, fazer com que uma função volte. Muitas vezes, vamos supor, você não está sentindo tato, você não está sentindo cheiro, você não está sentindo paladar, mas com determinado tempo, esse problema é resolvido, o cérebro volta a fazer esse reconhecimento. Também são capacidades do sistema nervoso, ok? E aqui para outra imagem, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que apesar do conhecimento científico sobre o cérebro ter aumentado muito nos últimos anos, algumas perguntas fundamentais elas ainda não possuem uma resposta definida. Como, por exemplo, como que o cérebro interfere na personalidade de uma pessoa, na forma que você vai se manifestar, na forma que você vai atuar. Ele não consegue dar uma resposta definida. Como que ele permite que você venha ler um texto e que você venha sentir uma emoção através daquele texto, puxar uma memória diante daquilo que você está lendo, daquilo que você está escutando? Ele não tem respostas definidas ainda para isso. Mas o seu é o seguinte: a relação entre o cérebro de uma pessoa e a mente dela está ainda muito longe de ser compreendida. A própria ciência confirma isso, porque são diversos os fatores, principalmente envolvendo personalidade e emoção. Só que, com tudo isso, o avanço de técnicas de estudos, existe a possibilidade da ciência elaborar respostas cada vez maiores ou aprofundadas para determinadas questões. Como, por exemplo, como a capacidade, vamos supor, de um cérebro humano executar diversas funções, diversas atividades. E aí eu convido vocês agora para olharem essa imagem na lateral, que tem o cérebro de diversos animaizinhos. Bem, vejam só. A ciência ela consegue dizer hoje que quanto maior a quantidade de neurônios, maior a capacidade de executar funções. Então aqui a gente consegue dizer o quê? Vamos imaginar o tamanho do cérebro de um peixe, para o tamanho do cérebro dos répteis, das aves. Dos mamíferos, dos grandes macacos e dos seres humanos. E aí vocês conseguem concluir o que através disso? Vejam bem que o encéfalo também é pequenininho, o cérebro é pequenininho, o encéfalo também são pequenos, pegando a constituição como um todo. E aí vocês conseguem, através dessa relação, quando eu digo que a ciência consegue determinar e dizer que quanto mais quantidade de neurotransmissores, mais capacidade de executar diversas funções, aquele organismo tem. E aí essa imagem justifica a capacidade do ser humano conseguir realizar diversas funções. Se a gente comparar o encéfalo de um ser humano com os demais, a gente percebe que o encéfalo do ser humano é maior. Então, ele tem uma capacidade de processamento maior. Então, isso justifica o porquê do ser humano ser um indivíduo mais desenvolvido e com uma maior capacidade, ok? Por hoje é só. A gente conclui, fala sobre medula espinhal, sistema nervoso periférico, na próxima aula, já para encerrar o capítulo. Eu não vou estar passando a atividade hoje, vou estar deixando para passar na próxima aula. Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo aula da plataforma e realizarem as atividades já, começar a iniciar a realizar as atividades do capítulo 7 da plataforma SAIS. E qualquer dúvida, vocês podem me enviar, me enviando a dúvida, seja através do Google Sala, do WhatsApp ou na própria plataforma através do Sala de Aula, que a gente vai estar se comunicando, viu? Espero ver vocês em breve e por hoje é só. Até a próxima. Beijos!